Paz do Senhor! Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é viva e eficaz. A palavra que tem orientação, bênção, discernimento, livramento para mim e para a sua vida. Estamos aprendendo no livro de Gênesis a história de José, que em algum momento se identifica comigo e com você. Cada um sabe sua história, cada um sabe onde é bem colocada essa história, mas cada uma de nós que serve a Deus, tanto homem como mulher, jovem, ancião, sabe que a vitória vem. O Deus que honrou José em todas as situações que ele passou, é o mesmo Deus que honra eu e você. Amém? Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. E se for à noite, boa noite. O título hoje é Deus fala, tem volta. Tem volta daquela pessoa que foi embora, tem volta de família, tem volta de emprego, tem volta para a faculdade, tem volta. Gênesis 42, do 25 ao 38. Os irmãos de José voltam ao Egito. Entendeu o mistério? E ordenou José que enchesse os seus sacos de trigo e que lhe restituíssem seu dinheiro, a cada um seu saco, e lhe desse comida para comer. Para o caminho, fizeram-lhe assim. Aqui diz que o restituísse. Tem volta, tem restituição. Porque você lembra que os irmãos de José não gostavam de José. Mas José preparou tudo para que eles fossem abençoados no caminho. E a gente sabe que eles estavam volta. Vieram a primeira vez comprar comida, porque o deserto na cidade deles era muito grande, a falta de alimentação. Mas quem serve a Deus tem estratégia. Quem serve a Deus, Deus usa outras pessoas para nos abençoar. Não existe crise para aquele que serve a Deus. Pode passar por dificuldades, com certeza. Mas a proteção, o livramento e o escape do Senhor chega. Louvado seja o nome do Senhor. E carregaram seus trigos sobre os seus jumentos e partiram dali. E abrindo um deles o seu saco, para dar pasto ao seu jumento, na estalagem, viu o seu dinheiro, porque eis que estava na boca do seu saco. Eles viram o dinheiro que eles tinham pago. Veja o que aconteceu. E disse seus irmãos, devolveram o meu dinheiro, e ele também aqui no saco. Então lhe desfaleceu o coração, e pasmavam, dizendo um ao outro, que é isto que Deus nos tem feito? É engraçado, né? Que quem deve teme. Minha mãe dizia isso. Porque eles aqui, quando viram aquele dinheiro, que não tinha lógica, eles foram para pagar aquela alimentação. A crise era muito grande, mas o dinheiro estava na boca do saco. Eles não xingaram José, no caso, né, o governador, nem a sua equipe. Veja que interessante o que eles disseram. Que é isto que Deus nos tem feito? Porque a culpa condena. Eles entenderam que a mão de Deus estava ali. Quando alguém erra comigo e com você, e Deus faz justiça, ele entende. Ela entende. Não se preocupe não, que Deus fala ao coração. Deus sabe cobrar. Deus é amor, mas é justiça. Veja que eles não culparam ninguém. Eles disseram, que é isto que Deus nos tem feito? É a culpa. É o coração, é a mente pesada. Porque quem faz sabe o que faz. Mas o nosso Deus sabe trabalhar. E vieram para Jacó, seu pai, na terra de Canaã, e contaram-lhe tudo o que lhe aconteceu, dizendo, o homem, o Senhor da terra, falou conosco, e asperamente, e tratou-nos como espia da terra. José fez aquilo, não era porque era mau, é porque tudo era uma estratégia do Senhor. Na sua situação, Deus vai dar estratégia. Quando tiver volta naquilo que foi embora. Aquela situação que magoa você, que foi embora e não retornou, vai ter volta. E quando vir, você não está do mesmo jeito, porque o Senhor vai te orientar e vai te ensinar. Tudo que eu tenho passado é um aprendizado. Diante das lutas, dos massacres, das humilhações, das mentiras, das calúnias, das rejeições, não é para a gente se desesperar. Não é para tomar medicamento controlado, não. É para amadurecer.
É para observar onde fomos bobos e boba. Não é que a gente vai ser ruim, não, mas vamos agir com coerência, mas com verdade. E na hora de dizer sim, é sim. E na hora de dizer não, é não. Mas dissemos-lhe, somos homens de retidão, não somos espias. Quando José disse isso, eles se assustaram, né? Às vezes é tão fácil ser gigante no meio dos fracos, como diz os livros de Augusto Cury, né? Cury. É muito fácil ser gigante no meio dos fracos. Mas agora ele estava diante de um governador. Tiveram medo, porque Deus sabe como cobrar. Somos 2 irmãos, filhos de nosso pai. Um não mais existia e o mais novo está hoje com nosso pai na terra de Canaã. Veja que eles disseram a seu próprio irmão: um já não mais existe. Que dor não deve ter acontecido no coração de José neste momento, né? Mas Deus é tão tremendo, Deus transforma tanto que os próprios irmãos não conheceram. Porque quando Deus chega para fazer nova todas as coisas, tudo é novo. A aparência é nova, a atitude é nova, o agir é novo, o local é novo, tudo é novo. Enquanto eles diziam que aquele irmão não existia mais eles estavam falando ao próprio, a José. Jesus sabe botar frente a Deus, soube neste momento aqui, nessa situação, e sabe na minha e na sua colocar frente a frente e honrar. E aquele homem, o Senhor da terra, nos disse: nisto conhecerei em vós, sois homem de retidão. Deixai comigo um de vosso irmão e tomai para a fome da vossa casa e parti. Eles contando tudo a Jacó que aconteceu lá. Você está vendo que mentira tem perna curta? Né? Como minha mãe dizia. Porque ele estava contando de um homem que era José, o governador. E o seu pai sabia que José foi morto. Mas Deus traz existência o que não existe. E o que não é, ele faz ser. Ele honrou José diante dos sonhos que José teve com seus irmãos. Mas Deus também dá dupla honra para cada vergonha. E o que José passou? E Deus ali trabalhando o tempo todo. Aquilo que você não está entendendo, é o silêncio de Deus, ele está trabalhando. Descansa e adora. Trazei-me vosso irmão mais novo, assim saberei que não sou espias, mas homens de retidão. Então vos darei vosso irmão e negociarei na terra. E aconteceu que, despejando eles seu saco, eis que cada um tinha um pacote com seu dinheiro no seu saco. E viram os pacotes com seu dinheiro, eles e seu pai, e temeram. Não tinha lógica aquilo, né? Temeram. Como é que eles trouxeram a comida e o dinheiro junto? Às vezes a gente teme. Às vezes as bênçãos do Senhor é tão grande quando chega que a gente se assusta. Mas José mandou aquilo porque era o irmão deles, era para seu pai. Não se assuste com o que o Senhor vai fazer, não. Nem eu, nem você. Não vamos temer, não. Porque Deus tem porção dobrada. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jacó, seu pai, disse: tendes desfilhado. José já não existe e Simeão não está aqui. Agora levareis a Benjamim. Todas essas coisas vieram sobre mim. Ele explicou que José não existia mais. Um ficou lá. E como é que eles iam levar Benjamim, né? O irmão de José. O único filho que agora ele tinha de Raquel. Mas era o trabalhar de Deus. Deus sabe como trabalhar para dar vitória ao seu povo. O seu papel e o meu é adorar, ficar em silêncio e deixar o Senhor trabalhar, mesmo que não esteja entendendo. Porque aqui Jacó não estava entendendo, né? Na visão de Jacó não tinha mais José, e agora um filho lá preso ia levar Benjamim? Mas Rúben falou a seu pai, dizendo: mata os meus 2 filhos, se eu não tornar a trazê-lo para ti. Entrega-o em torno e traz-o para ti. Entrego em minha mão e tornarei a trazê-lo. Rúben, o mais velho, aquele que não queria que matasse José. Jesus sabe trabalhar, né? Depois de muitos anos, o mesmo Rúben agora vai levar Benjamim e faz um acordo com seu pai. Tudo é como Deus quer. Deus conhece corações. Deus sabe trabalhar. Deus usa a pessoa certa. Então descanse, só adore.
O que você não entende, não questione, também não murmure, para amanhã você não ficar envergonhada diante do que Deus vai fazer com você. Ele, porém, disse: Não descerá meu filho convosco, porquanto seu irmão é morto, só ele ficou. E se lhe suceder algum desastre no caminho, por onde fordes, fareis descer meus cabelos brancos com tristeza à sepultura. Ali era a conversa de Jacó, com medo, né? Porque já tinha perdido um filho e agora ia deixar o outro filho ir. Era um sofrimento muito grande, né? E às vezes a gente está assim, a gente está sofrendo, a gente está questionando sem entender nada. Mas Jesus sabe. Aqui em Gênesis 33, 4, fala depois de muitos anos, quando Jacó voltou e se encontrou com Esaú. Você está entendendo o título? Que Deus fala, tem volta? Olha essa volta maravilhosa. Porque Jacó, quando foi embora, tinha enrolado seu irmão. Mas o Senhor trabalhou anos e anos na vida dos dois. E agora se encontraram. E não teve guerra nenhuma. Porque Deus sabe trabalhar. Deus quebra todo o mal, toda a mágoa, todo o ressentimento, toda intriga, quando a gente deixa Ele. Quando a gente deixa na mão dele, quando a gente ora, quando a gente jejua, quando a gente louva, lê a palavra e não bota a mão. Ele faz. Aqui, em Gênesis 33, 4 diz: Então Esaú correu ao encontro e abraçou e lançou sobre seu pescoço e o beijou e o choraram. Veja que se encontraram depois de muitos anos, tinha tido que mágoas, né? Porque Jacó enganou seu irmão, mas no meio do caminho a gente sabe que Jacó fez um voto com o Senhor e Deus acalmou tudo. A mesma coisa foi quando Labão foi encontrar ele. Raquel tinha roubado os deuses do seu pai, mas o Senhor, quando está no negócio, Ele trabalha, Ele dá livramento. Se tem tristeza por uma falta de alguém, se perdeu algo, Deus fala, tem volta. Amém? Amanhã continuaremos a história de José. Deus abençoe. A paz do Senhor. E fiquem todos com Deus.